Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos. Nós hoje abrimos o canal um pouco mais cedo para aguardar os irmãos aí para entrarmos ao vivo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desde já você possa ir compartilhando e sinalizando para mim, dando um retorno acerca do áudio, se o áudio está bom, se não está, para podermos aí tocarmos o barco. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas acerca dessa transmissão, Quem puder aí dar o retorno acerca do áudio, por favor, dê o retorno para que a gente comece no horário, Eu agora estou tendo acesso aos comentários no Facebook e também aos comentários também no chat do YouTube. Então, quem puder, obrigado, Marta, pelo retorno, Quem puder me dar o retorno também acerca do áudio pelo Facebook também, se possível, Boa noite a quem está aí, a Valdete já está também. Obrigado aí pelo prestígio. Nós queremos começar já confirmando se o áudio está bom. No YouTube está tudo ok, obrigado aí pelo retorno, de quem deu o retorno pelo YouTube. Falta o retorno aí pelo Facebook, se o áudio está bem. Alguém poderia me dar um retorno aí pelo Facebook? Aí nos comentários, por gentileza. O áudio, como é que está o áudio no Facebook? Me escutam bem, não escutam? Como é que está? Irmãos que estão aí pelo Facebook, tem mais de uma pessoa no Facebook. Como é que está o áudio aí no Facebook? No YouTube já me deram retorno, graças a Deus. Agora falta no Facebook. As pessoas me darem um retorno aí se o áudio está de boa qualidade, dá para ouvir, dá para a gente começar a fazer aqui algumas ressalvas. Vamos lá, irmãos, quem puder me retornar aí, obrigado. Obrigado, Alessandra Simonetti. Muito obrigado, Valdete também. Obrigado. Deus abençoe aí o retorno. Bom, irmãos, vamos lá. Hoje eu não quero ficar perdendo muito tempo, não. Nós temos aí 4 minutinhos para a gente começar a transmissão propriamente dita. Nós vamos estar pegando aí de novo a passagem em Atos capítulo 8, versículo 26. Hoje vou estar usando a Bíblia da Ave Maria para nos facilitar algumas coisas, porque na Bíblia do Peregrino o versículo 37 não tem. Está suprimido, sendo somente possível acessá-lo pelo rodapé da Bíblia do Peregrino. E agora nós vamos, nesse momento agora, iremos pegar a Bíblia da Ave Maria. Então você que está com a Bíblia aí na mão, já pega a Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 26. E enquanto você pega a sua Bíblia, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui que isso aqui não é formação, é uma transmissão, é uma troca de experiências que eu penso poder ajudar alguns pregadores ou algumas outras pessoas que se pretendem como pregadores, ajudar formadores de pregadores. Isso aqui não é um vídeo para mudar a regra de ninguém, até porque, irmãos, eu sigo regras dentro do movimento Renovação Carismática Católica, aonde eu sou igreja na igreja. Então eu sigo regras também da minha diocese e tenho assim, eu tenho zelo pela obediência. Independente do que seja, se as pessoas estão falando errado quando nos dão ordens, o problema delas com Jesus depois. Eu preciso ser obediente, porque segundo São Francisco de Assis, o obediente não peca. Então eu preciso ser obediente. É claro que aquilo que fere doutrina, aquilo que fere a tradição da igreja, aquilo que fere a Sagrada Escritura, colocamos, Nós não colocamos. Calma aí, irmãos, que parece que saiu aqui o vídeo, Perdão aí dos irmãos aí do Facebook, já acabou saindo aí a câmera aí de esquadro. Me perdoe aí, fazer ao vivo dá nisso também. Então, irmãos, como eu estava dizendo,
aqui a gente não pretende dar regras para ninguém, porque eu sigo regras também. O que se faz aqui é procurar fazer crescer os irmãos que querem aprimorar o seu ministério, aqueles que perderam o sentido do seu ministério. É para isso que são feitas aqui essas para pregadores de forma especial. As outras também da mesma forma. Eu quero fazer crescer os irmãos, que eles progridam na espiritualidade, progridam no seu caminho de fé, não impondo regras a ninguém, apenas falando pela coerência com a palavra de Deus e por aquilo que tem dado certo nesses 20 anos de ministério que eu tenho. Deus me proporcionou 20 anos e muito bem vividos, graças a Deus. Né? Não sou eu que não sou portentor de nada, não tenho poder nenhum, não sou teólogo, não sou formado em nada, nem o ensino médio completo eu tenho. Então, eu não tenho competência ou autoridade para ficar dando regras ou determinar as coisas aí para quem quer que seja. O que eu estou partilhando aqui é a experiência que deu certo para mim, e impondo pelo nome de Jesus também, não impondo, mas colocando uma coerência no caminhar das pessoas e que as pessoas, provocando o crescimento espiritual delas. Aqui nós não estamos aqui como determinadores de alguma coisa, não, de forma alguma, e nem influenciadores também, não, de forma alguma. Somos formadores de opinião, a gente acaba se tornando isso mesmo sem que a gente queira, nós acabamos nos tornando formadores de opinião. A opinião não pode determinar algo que já é determinado pelo movimento, Renovação Carismática Católica e outros movimentos, e pela igreja principalmente. Aí se a igreja já determinou, acabou aí a função do Antônio Lúcio. A palavra do Antônio Lúcio não tem poder para mais nada. Para mais nada, nem sequer para uma opinião irrelevante. Então, que fique bem claro isso aí para os irmãos, quando verem os vídeos, que aqui não há imposição de regras para ninguém. Isso aqui não é determinação de regras ou posturas. Isso cabe a você. Quer seguir? O que eu estou pregando deu certo para mim. Caso você queira abraçar e você perceba que dê certo para você, louvado seja Deus, é um fruto que Deus está colocando dentro do meu ministério. Mas caso você também não queira, você não é obrigado nem a acessar os meus canais, nem a acessar os meus vídeos, nem a assistir os meus vídeos. Ok? Então, como eu já disse lá na apresentação, eu não sou ninguém, mas eu já dei passos. Não sou melhor do que ninguém e não sou pior do que ninguém. Eu apenas dei passos. Não esquece da sua curtida e do seu compartilhamento aí pelo YouTube e também pelo Facebook. Bom, vamos lá, irmãos. Pega comigo, por favor, Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe o eunuco: como é que eu posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro.
Ambos então, Filipe e o eunuco, desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, beijo na sua Sagrada Escritura, não se esqueçam. Quem beija a Sagrada Escritura, beija a face de Cristo, conforme nos ensina Santo Agostinho. Irmãos, veja, estamos então aí na oitava responsabilidade do pregador, do evangelizador, do agente pastoral, conforme você acolher e quiser aí transpor aí aquilo que eu falo para pregadores, pode servir também para músicos, para outros ministérios, para outras vocações, para, enfim, aquele que quiser acolher isso, ok? Então, estando de coração aberto, isso acontece. Eu dizia na primeira transmissão, anterior a esta, que sete responsabilidades a partir daquilo que o relato bíblico nos dá, que é preciso estar atento à voz de Deus e suas ordens, ter disponibilidade em se colocar a caminho onde Deus lhe ordena, fazer a vontade, fazer o que Deus quer e a quem Deus encaminhar. Enfim, são outras responsabilidades que eu gostaria que, ao invés de eu retomá-las aqui nessa transmissão, você vá lá na transmissão anterior, assista a transmissão anterior, para que você então possa estar a par. É bom acompanhar a série desde o seu início para que a gente não fique perdido no meio das colocações, no meio dos tópicos e das ideias as quais estou partindo biblicamente. As ideias que eu estou aqui não são somente ideias próprias, mas são ideias que se baseiam no relato bíblico que nos é confiado para embasar a nossa mensagem. Então não é nada do Antônio Lúcio não, ok? O Antônio Lúcio apenas se deixou guiar por Deus para textualizar esses tópicos aqui. Pois bem, a oitava responsabilidade, nós paramos no versículo 30, né? A sétima responsabilidade vai até o versículo 30. A partir do versículo 31 está a oitava, que é estar acessível às pessoas. Irmãos, nós vemos com muita tristeza que muitos coordenadores, fundadores de comunidade, lideranças, têm tornado os pregadores, ou tratado os pregadores, até por inocência, irmãos. Às vezes é por inocência, simplesmente por querer tratar bem, por querer acolher bem, né? E eu vou aqui depois fazer um parênteses acerca disso, que eu já fiz na colocação anterior, né, na transmissão anterior, eu já havia dito algo nesse sentido. O que acontece, irmãos? Muitas lideranças isolam os pregadores. Irmãos, isso é bom até certo ponto. Por quê? Porque o pregador também é feito de carne e osso. Nós também precisamos de descanso na voz, de descanso na cabeça. A gente precisa, às vezes, se isolar um pouco para repor aqui a cabeça em ordem, repor o fôlego. É necessário, a gente não é robô. Então, muitas vezes, né, o fundador, a liderança, o coordenador do grupo, às vezes nos isola, principalmente nos grandes eventos. É compreensível, irmãos, porque já pensou se 1000 pessoas vão na hora do almoço do pregador, o pregador acaba não almoçando? Amém, é um ato de caridade, é um ato do pregador, é a solicitude do pregador, amém. Mas e a integridade do pregador? A integridade da voz do pregador? É preciso olhar pelos dois prismas. Não adianta olhar só por que pregador metido. Não, às vezes não é isso, irmãos. Não é bem por aí também, né? Também não concordo que se tirem o pregador como se fosse uma estrela. Nós não somos, nós somos servos. Nós somos servos da palavra, somos servos de Deus. Não somos estrelistas. Nós somos servos que estamos a serviço. E infelizmente o que nós vemos é que alguns pregadores gostam disso.
Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu tenho contra esse tipo de postura. Eu tenho contra esse tipo de postura. Isso eu tenho. Porque, veja, nós não somos diferentes das outras pessoas. Qual a diferença? É o microfone? A diferença é o microfone. A gente para de pregar com o microfone, meus queridos. A gente para de pregar. Fica sem voz, se esgoela lá, mas faz na capela mesmo. Mas, irmãos, não concordo com esse tipo de postura. Não concordo. Respeito os irmãos. É cada um, mas eu, como pregador, eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse tipo de postura. Você isolar um pregador, né, do contato com o público, isso, irmãos, torna o pregador estrela. Não, aí não. Completamente errôneo. Ah, Lúcio, mas aí depende como o pregador acolhe aquilo. Concordo com você. Mas se você não blindar esse tipo de postura, ele também não vai conseguir se dominar, ter o domínio. É carne e osso, gente. Tem um homem velho ali do lado. Nós corremos esse risco. Eu estou falando porque eu também corro esse risco, irmãos. Eu não estou falando que eu sou ileso a esse tipo de risco, não. Eu estou falando porque eu também corro esse risco de me ver como uma estrela. Mas, irmãos, desde que eu me entendo como pregador, quando eu aceitei o chamado de Deus, eu sempre fui contra isso. E eu sempre procurei ficar junto com o povo. Ouvir o povo, sentar, comer com o povo. Mas, irmãos, pensa bem o negócio. Tem evento que a coisa não dá para fazer isso. Porque, veja, se o pregador ele tem um tempo determinado para estar com o povo, principalmente quando ele é o pregador único do evento, ou 2 pregadores. Então eles vão dividir as pregações. Então muitas vezes o pregador, primeiro que ele precisa respeitar o tempo que ele tem de intervalo. Igual as outras pessoas. Ele não é diferente, ele tem que respeitar o tempo. Eu tenho que respeitar o tempo. Se eu estou lá pregando, sou o único pregador do evento, eu tenho que respeitar o tempo do evento. Então, se eu tenho um intervalo de 15 minutos, é 15 minutos que eu tenho de intervalo. Depois desses 15 minutos, eu tenho que voltar lá e estar atento à minha hora de entrada. Então, se eu deixo muitas pessoas, principalmente para você que gosta de barrar os pregadores, muitas vezes a gente se sente até sufocado. E por caridade, a gente acaba não falando nada, mas, irmãos, acaba atrapalhando. E aí, a partir de atrapalhar esse tempo de intervalo do pregador, acaba atrapalhando o tempo do encontro. Então, tudo é uma questão de bom senso. O que eu não posso fazer é tornar o pregador uma estrela. Senhores fundadores, senhores coordenadores, por favor, tratem os pregadores como servos. Tratem os pregadores como um da sua assembleia, a qual vai ouvir esse bendito desse pregador, essa bendita dessa pregadora. É preciso também vocês blindarem esse tipo de sentimento nosso. Nos ajudem a nos convertermos. Nos ajudem. Não tratem a gente como estrela, não. Nós não somos estrelas. Nós não estamos aqui para sermos vistos. Estamos aqui a serviço. E quando eu estou dentro do encontro, dentro de um grupo de oração, dentro de uma pastoral, pregando, eu estou a serviço daquela pastoral, daquele evento, daquele grupo de oração. Eu sou servo ali. Ali estou a serviço. Eu não sou a estrela principal. Eu não dou autógrafos. Se eu tenho um trabalho missionário, é o meu trabalho missionário, mas eu não sou a estrela do encontro, eu não sou a estrela do evento. A estrela do evento é Jesus Cristo, a estrela da justiça, a nova estrela da justiça. Não sou eu, não é você, desculpa, não é. Você pode ser conhecido nacionalmente, internacionalmente, eu não estou nem aí, mas nós não somos estrela, nós somos pregadores. Nós apresentamos Jesus Cristo através do nosso serviço. E nós não podemos deixar que as pessoas nos tratem como estrelas, como artistas, como celebridades. Nós não somos pregadores que fazem questão de ficar em hotel. E isso não é só pregador, não. É músico, é pessoas do alto escalão de liderança que são reconhecidos muitas vezes, fazem questão de estar em hotéis caríssimos. E muitas vezes as pessoas não têm como suprir esse gasto. Isso é falta de caridade. Nós não somos estrelas, não somos celebridades.
E nós precisamos estar acessível também às pessoas, quando elas vêm nos procurar, quando são tocadas por uma pregação nossa, quando elas estão ali necessitadas de ouvir um conselho específico acerca de uma situação. Eu tenho que estar acessível para ela, como Filipe esteve acessível para aquele eunuco. Veja, Filipe se interessou, foi na hora da abordagem e perguntou: o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo tudo o que está sendo pregado? Você já parou para perguntar para alguma pessoa que te procura, dizendo que você é uma bênção? Você já procurou perguntar, pregador e pregadora, se a pessoa está bem, se ela entendeu direitinho a proposta da pregação? Você parou para ouvir talvez o problema dela? Eu preciso estar acessível a isso. Eu não sou estrela, eu repito isso quantas vezes for necessário. Eu não sou estrela, eu sou servo. E isso precisa ficar muito claro, mas muito claro mesmo para as pessoas. Porque senão a gente se perde. E vocês, fundadores, coordenadores, ajudam a gente a não perder essa visão. Quando for a hora de nos preservar de uma maneira saudável, amém, faça isso. Preserve a saúde do pregador, preserve a voz do pregador, preserve a integridade física do pregador, porque é com o físico que ele vai poder estar a serviço. É preciso também. E não adianta você que não gosta disso ficar julgando e apontando o dedo também não. Ajuda também. Ao invés de ficar apontando o dedo, a pregadora é mó estrela lá, vai comer isoladamente. Você larga a mão de frescura e procura entender o que está acontecendo no contexto antes de você apontar o dedo e falar alguma caca, para não falar outra coisa. É preciso saber dos dois lados. Quem não tem esse tipo de visão equilibrada, cai no desequilíbrio do apontamento, cai no desequilíbrio da acusação. E não é por aí a coisa. Não é por aí. É preciso ser responsável, pregador e pregadora. É preciso ser responsável com isso. Ser acessível às pessoas. Ah, mas eu sou escritor de livro. Grande coisa. Teu livro não vai levar você para o céu. Ah, mas eu sou conhecido internacionalmente. Grande coisa. A sua fama internacional não te levará ao céu. É o seu amor pelas almas com as quais Deus se utiliza de você para salvar elas. Isso sim vai te levar ao céu. E é isso que precisa ter zelo. Desculpa, se isso te parece duro, então você tem um ouvido fino para a verdade, meu querido. Desculpa. Isso precisa virar via de regra. Tem muito pregador que não é nada, mas gosta de ser estrela. Desculpa, a unção está acima do seu estrelato. Me perdoe dizer assim. Enfim, vamos tocar o barco. A nona responsabilidade do pregador: preocupar-se com o questionamento do eunuco. Irmãos, a pergunta do eunuco, ela é inquietante. A pergunta do versículo 31, ela é inquietante. Ela é pertinente, ela é atual, ela é importantíssima para nos manter na linha. Porque veja, a pergunta do eunuco é a seguinte: como é que eu posso entender ou compreender se não há alguém que me explique? Se você vier com um discurso filosófico, psicológico, todo cheio de, todo acadêmico, para uma assembleia de pessoas simples, o que as pessoas vão entender? Ah, mas a gente tem que caprichar na linguagem. Eu concordo. Mas não é fazer um discurso acadêmico para uma assembleia simples. Desculpa, não tem lógica. Uma assembleia simples exige uma linguagem simples. Uma assembleia de pessoas que não têm estudo exige uma linguagem que seja plausível ao entendimento delas. Se você não tem caridade para isso, eu lamento muito, você não entendeu nada.
Por mais conhecimento que você tenha, louvado seja Deus por todo o seu conhecimento, por toda a sua formação acadêmica, por toda a sua instrução intelectual. Amém. Louvado seja Deus por isso que te deu essa possibilidade. Mas isso não implica que você dê discursos que as pessoas não entendam. Eu preciso me perguntar, será que as pessoas estão me entendendo? Né? Inclusive eu citei até o exemplo de um pregador que é conhecido aí nacionalmente, aí, ele é bem conhecido, ele é bem requisitado, que ele vive dizendo, né, até como dinâmica, né, você está entendendo? Você está entendendo? E isso é válido, irmãos, apesar de parecer uma dinâmica, muitas vezes você acentua a importância da pessoa entender o que está sendo falado. E se o pregador, a pregadora for sensível a isso, vai detectar no rosto das pessoas se realmente elas estão entendendo o que está sendo falado. Isso é importantíssimo. Não é simplesmente você sair, ler o texto lá e falar assim, bom, Deus agora ele faz tudo, porque o Espírito Santo é quem age. Infância espiritual, imaturidade e irresponsabilidade com a palavra de Deus. Está errado, completamente equivocado seu raciocínio. Você não entendeu, foi nada. Não entendeu nada. Desculpa. Por mais que você seja uma pessoa culta, formada, cheia de diplomas, você pecou no mais essencial. Como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Ô benção, as pessoas nem sempre têm a habilidade bíblica como você tem, pregador e pregadora. Deus te deu isso. Mas para você ajudar as pessoas a entender. Por quê? Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas quem tem o conhecimento? O pregador, a pregadora, o profeta, a profetisa que poderia esclarecer, não esclarece. É um jacu. É um lento, é um lerdo. Que peca contra a caridade, não explica o que está sendo proclamado. E não é nem problema de dicção, é problema de status, de fama, de prestígio, achando não ser necessário contextualizar a Bíblia ou a passagem bíblica, o relato bíblico, contextualizar junto com o tema, para que a pessoa possa entender o que você está pregando, o que eu estou pregando. Está completamente equivocado. Desculpa, mas está equivocado, você não entendeu nada. As pessoas merecem e precisam entender o que a gente prega, irmãos. Porque senão, este questionamento do eunuco vai fazer eco aqui na nossa assembleia, no nosso grupo de oração, para as pessoas que nos acompanham, para aqueles que realmente estão ali querendo beber da água do Espírito, querendo beber de Deus através de mim e de você. Nos tornamos fontes que jorram para a vida eterna e não para a minha vida própria, não para o meu status e prestígio próprio. Não é assim. É preciso voltar às origens. É preciso começar de novo. É preciso voltar de novo. É preciso estar ali de novo. É preciso voltar. É preciso novamente voltar. Aos irmãos aí que estão aí pelo Facebook, aviso os irmãos do YouTube que eu vou continuar lá. Eu vou fazer uma continuação e depois eu posto o vídeo na íntegra lá no YouTube, porque a conexão do YouTube, ela acabou se perdendo. Então eu quero avisar os irmãos aí do YouTube que a gente vai postar o vídeo lá na íntegra, ok? Ele está sendo gravado. Meus irmãos do YouTube, perdoe aí porque caiu a conexão aí do YouTube, mas eu vou aqui continuar nesse vídeo aqui, essa transmissão, e depois eu posto na íntegra o vídeo na página do YouTube, né? Eu voltei aqui com outro título, continuando a transmissão, para que você não perdesse aqui, né, a transmissão que está sendo feita ao vivo
pelo Facebook. Então a você, meu irmão, minha irmã que está no YouTube, eu estou aqui continuando aqui a pregação e posteriormente, após a transmissão, eu coloco o vídeo na íntegra, sem cortes, né? Em função do sinal que acabou se perdendo aí no meio do caminho. Me perdoem aí, né, pelo problema técnico, ok? Mas nós vamos tocar o barco aqui, ok? Vamos lá. A 10ª responsabilidade, segundo o relato bíblico: ter intimidade com a palavra para responder a Deus. Irmãos, você já pensou se Filipe não tivesse do Espírito Santo de Jesus e estivesse com a cabeça e o coração abertos àquilo que a Escritura dizia? Ele não ia esclarecer ninguém. O que está acontecendo hoje? Né? Que infelizmente, mas terrivelmente infelizmente, acontece hoje. Muito pregador, conhecedor de um monte de coisa, mas sem intimidade com a palavra de Deus. Decorar versículo bíblico não significa que você seja amigo íntimo da palavra de Deus, me desculpa. Não é. Principalmente quando você tem decor, mas não vive. Então a gente acaba a discussão por aqui, beleza? Então eu preciso ser íntimo da palavra. Afinal de contas, ela é a minha ferramenta. A Bíblia é a minha ferramenta de trabalho. É a ferramenta que Deus me confiou para fazer a vontade dele. Eu não anuncio a minha palavra, eu anuncio a palavra de Deus. Me desculpem, irmãos pregadores, conhecedores aí que sabem a Bíblia, decore e salteado, mas não procuram vivenciar e transmitir isso. Ser amigo da palavra. Eu me recordo de um testemunho de um pregador do interior de São Paulo. Ele dando testemunho, diz que ele foi abordado por uma senhora ao final de uma pregação sua e disse para ele: nossa, como você tem intimidade, como você é amigo da palavra, né? Você é amigo da Bíblia. Aquele irmão saiu dali com vergonha, porque ele conhecia a Bíblia, mas não tinha intimidade com ela. Ele sabia decor e salteado os versículos que se trabalhava, mas ele não era amigo da Bíblia. É o que muito pregador peca. Mas, Antônio Lúcio, e as pessoas que não têm estudo e que pregam, que Deus escolheu, que têm conduzido fruto? Irmãos, Deus quis usar. E ponto. E eu creio no poder de Deus de usar essas pessoas. Mas, porém, contudo, no entanto, essas pessoas também mergulharam na graça de Deus e na Sagrada Escritura. São amigos da Bíblia, não são conhecedores decoreba, mas são amigos da palavra. Tem intimidade com a palavra, tem intimidade com a Bíblia, são amigos da palavra de Deus. Não são meros conhecedores que decoraram os versículos de cabo a rabo, rabo a cabo. Nem se comparam a Santo Antônio de Pádua, que sabia a Bíblia decore e salteado, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 20, se não me engano, é o último versículo da Bíblia. Né? Vou até conferir aqui para não falar nenhuma bobagem, porque de repente pode um mal intencionado que está vendo aí o vídeo, acabar falando, ó, o Lúcio está falando besteira lá, ó, tá fazendo as transmissões lá, tá fazendo uma heresia, né, falando que a Bíblia lá tem só 20 versículos lá em Apocalipse 22. Vamos lá, eu vou procurar aqui para não falar nenhuma bobagem aqui, para depois não irem montar alguma calúnia. Errei por um. Apocalipse 22, 21. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21, Santo Antônio de Pádua conhecia. Inclusive ele mesmo dizia: rasguem, queime todas as Bíblias e eu a reescrevo letra por letra. Pronto. Amém. Louvado seja Deus. Porém, pela força do Espírito Santo e pela intimidade que ele tinha com a palavra, até os peixes queriam ouvir aquele homem. Irmão, quando foi você, meu querido irmão, minha querida irmã, pregador e pregadora, quando foi que um peixe, mesmo que num aquário, colocou a cabecinha para fora para te ouvir pregar? Menos.
menos. A Bíblia que você carrega, decoreba, o Espírito Santo colocou no coração de muita gente simples que é mais amigo da Bíblia do que conhecedor como você. Desculpa falar. Eu preciso olhar para dizer, em pleno 2020, que a gente precisa viver a palavra, ao invés de ficar chamuscando um monte de versículo decorado. Parece protestante, ué. Ei, acorda, nós somos católicos, caramba. Será possível? Poxa, parece que não tem consciência. A palavra não é nossa. A palavra é de Deus, o poder é dele, não é nosso. As pessoas são dele, não são nossas. Eu preciso ter intimidade com essa palavra, irmãos. Olha a intimidade que... Olha o que Filipe, porque ele foi íntimo da palavra, porque escutou Jesus, porque ele soube tirar da pregação de Jesus a essência para falar e anunciar Jesus através daquele trecho de Isaías, no capítulo 53, que é o que o eunuco estava lendo. Era a parte que o pergaminho apresentava para aquele eunuco. E ele conheceu Jesus, o eunuco conheceu, passou a crer em Jesus por causa da explicação de Filipe. Por quê? Porque Filipe era amigo da palavra, tinha intimidade com a palavra. Ele conviveu com o Logos de Deus, com o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele conviveu, ele conheceu Jesus, ele sabia da essência daquilo que estava escrito em Isaías, porque ele viu o que aconteceu no madeiro, lá na cruz do Calvário. Ele viu, ainda que não tenha participado dos detalhes, mas ele depois presenciou. Ele presenciou Jesus sendo levado para o túmulo. Ele presenciou, ele passou o medo junto com os apóstolos depois que Jesus teve a sua ascensão ao céu. Ele teve saudade de Jesus como os outros. Ele ficou ali no cenáculo como os outros. Ele sabia do que estava falando, ele tinha essência. É isso que produz a intimidade com a palavra de Deus. Essência. Interesse, esforço. Não é simplesmente ficar decorando a Bíblia de cabo a rabo. Não é isso não. Não é isso, irmão, não é isso. Não é isso. Em nome de Jesus, não é isso. É intimidade, é fazer lexio divina, é você querer beber da palavra, é se aprofundar na palavra, olhar os documentos da igreja que te proporcionam uma interpretação correta. E a igreja nos proporciona isso. Já falei aqui no meu blog, lá tem os documentos de interpretação, a Evangelii Nunciandi do Papa Paulo VI. Tem lá a interpretação da Bíblia segundo a igreja. Se eu não me engano, tem a Verbum Domini lá também. Mas, irmão, tem que fazer esforço. Tem que estar com a Bíblia, não é de vez em quando vai pregar. É todo dia em casa. Ter ela como café da manhã, almoço e jantar. Ah, Luz, mas eu tenho outras responsabilidades. Isso não te impede de você dedicar. Poxa, vai pregar o que se não conhece? Se não conhece o dono da palavra? Me explica, porque não entra na minha cabeça. Contanto que Santo Agostinho dizia, antes de falar de Deus é preciso falar com Ele. Poxa, é a lógica. Como é que eu vou apresentar uma pessoa sendo que eu não a conheço? É por isso que tem um monte de pregador hoje que tem um conteúdo fantástico, mas não conhece quem precisa anunciar. Ah, tem dó. Prova pra mim que eu tô mentindo? Eu não tô mentindo, eu tô falando verdade, irmãos. Sai de uma pregação com um monte de informação, mas não conhece o autor daquilo aquele que mandou aquele bendito pregar. Se é que mandou, né? Para falar o português claro. Enfim, irmãos, 11ª responsabilidade do pregador. E aqui nós começamos a entrar em pontos importantes e contundentes. Você, pregador, precisa provocar o amor pela igreja e desejo pelos sacramentos através do anúncio e da denúncia. Eu já disse uma vez, se torna a dizer e vou falar isso enquanto eu viver. E Deus me permitir pregar, enquanto Deus continuar me encaminhando. A profecia tem duas pernas.
o anúncio e a denúncia. Se a pregação é só exortação, é só denúncia, é só cacetada, ela tem uma perna só, ela está aleijada. Se é só anúncio, não tem denúncia, mas tira a denúncia, fica só anúncio, fica aquela pregação melosa, que chega a dar diabetes espiritual nas pessoas, está aleijada também do mesmo jeito. A pessoa não tem que se sentir bem com a palavra, não, irmão, com a pregação. A pregação tem que provocar amor pela igreja, tem que provocar uma vivência sacramental digna, uma vivência sacramental amorosa, onde se apaixona pelos sacramentos, sabem o sentido dos sacramentos, sabem o que é a igreja, quem é a igreja, a esposa de Cristo, cujos quais nós somos seus membros, e temos Cristo como cabeça, mas ele vai vir buscar a noiva, e a noiva não pode estar aleijada dos seus membros. Ei, escuta, gente, escuta! Precisa despertar fé nas pessoas, precisa provocar o amor pela igreja, e desejo, a pessoa precisa querer os sacramentos, igual aconteceu com o eunuco. Irmão, foi o eunuco que viu uma poça d'água no chão, ou viu ali um riachinho lá. O que me impede de ser batizado? A água ali. Não foi no mergulho, igual muitos aí dizem que tem que ser. Não foi. A quantidade de água não determina a validade do sacramento. Contanto que quando nós vamos receber o sacramento do batismo hoje, é com a conchinha. Ei! A quantidade de água não determina a validade do sacramento. Mas quem ministra o sacramento e a fé com a qual nós acolhemos o sacramento, o zelo, a preparação do nosso coração para receber o sacramento, isso sim determina a validade do sacramento. Como é o caso da confissão, por exemplo. Se você não tem o firme propósito de mudança, de emenda, você está invalidando a confissão. Se não há o firme propósito, a confissão é inválida. Se você está confessando somente para desencargo de consciência, não, está errado, está invalidando o sacramento. É a mesma coisa quando um casamento, um matrimônio, por exemplo, se uma das partes foi obrigado a contrair o matrimônio, está invalidado o sacramento, é inválido. É nulo. Portanto, depende da substância que eu dou para receber aquele sacramento. E eu preciso, enquanto pregador Antônio Lúcio, sem vergonha, miserável, você tem que provocar o amor pela igreja nas pessoas. A sua pregação tem que provocar desejo dos sacramentos. Meu Deus! Não é se apaixonar somente pelos santos, isso é bom. Que seja assim, desperta lá o desejo de imitar a santidade do santo. Amém, louvado seja Deus. Apresenta Nossa Senhora, que se apaixone por Nossa Senhora também. Mas eu tenho certeza, irmãos, que Maria, sendo mãe da igreja, e não tem mãe que não quer o melhor para os seus filhos, eu tenho certeza que Nossa Senhora não quer que nós deixemos o filho de lado. É preciso amar o filho. E se ela é mãe da igreja, ela é minha mãe, e eu preciso ensinar as pessoas, provocar esse amor pela igreja, cuja qual é filha dela. É preciso, irmãos. Foi o que Filipe fez. E Filipe pregou para um só, viu? Não foi para uma multidão, não. Depois a gente não sabe aí muito bem, a gente não sabe aí direito como foi o apostolado de Filipe, mas futuramente a gente vai trabalhar isso aqui também, né? A vida apostólica dos apóstolos. Mas eu, nesse exato momento, eu não tenho aqui a informação de como foi o apostolado de Filipe. Mas eu tenho certeza que se ele foi parar na Cesareia, ele foi para pregar, irmãos. Passou lá por Azoto, como diz aqui a palavra, e foi. Ele foi. Deus mandou, ele foi. Mas ele foi provocando o amor pela igreja e o desejo pelos sacramentos. Então enquanto pregador, se eu não estou provocando isso nas pessoas, irmãos, miserável ministério que eu tenho. Lúcio, mas te foi dado por Deus, só que eu não estou exercendo da maneira como tem que ser exercido. Eu não estou provocando o amor pela igreja nem desejo de sacramento. Eu preciso rever os meus conceitos. Ficou bem claro, né? Eu acredito que sim. 12ª responsabilidade nossa. Despertar a fé nas pessoas quando prega.
Irmãos, o que Filipe fez aqui? A ponto do eunuco, que vinha de uma terra pagã, dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que explicação foi essa? Que acendeu nele, que despertou nele essa fé? Eu vou fazer questão de ler lá, como está em Atos dos Apóstolos. Porque, irmãos, a gente precisa descobrir isso. Eu creio, versículo 37, que não tem na Bíblia do Peregrino. Filipe respondeu, se crês de todo o coração, pode ser batizado. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O irmão era um pagão, gente. Era um pagão. Provavelmente veio de uma terra onde as pessoas eram politeístas. Pelo amor de Deus. A minha pregação, se ela não desperta esta fé nas pessoas, que pregação que eu estou fazendo? Meu Deus do céu. O que a minha pregação está provocando? Seria o grande questionamento, talvez, que eu e você deveríamos fazer nesse momento. O que a minha pregação está despertando nas pessoas? O que a minha pregação, o que aquilo que eu estou fazendo, até mesmo pelas redes sociais agora, nesse tempo de pandemia, o que será que a minha pregação está despertando nas pessoas? O que? Pelo amor de Deus, me responda. Está provocando conversão? Está despertando de conversão, de santidade? Ou está despertando uma raça mole de gente dodói e mimizenta, que só a misericórdia de Deus aí, porque a gente não tem nem paciência para isso? Desculpa, irmão, se isso aí te ofende, a palavra de Deus ela vai te ofender por inteiro, porque em todas as vezes que Jesus, a hora que ele tinha que bater de frente, Jesus batia de frente. E Jesus não alisava, não. Jesus fala, é isso, ponto. É isso, ponto. Agora a gente fica querendo fantasiar a palavra de Deus. Cuidado! O livro do Apocalipse vai dizer, ai daquele que está suprimindo alguma palavra desse livro. Será suprimido também os seus dias e o seu nome no livro da vida. Cuidado! Ai daquele que está acrescentando palavras nesse livro. Serão acrescentadas as pragas contidas neste livro. Cuidado! 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 Está despertando o quê? Pelo amor de Deus. Está formando o quê no coração das pessoas? Desculpa, irmãos, coisa séria tem que ser falada do jeito sério. E eu não estou falando pra gente inocente, não. Dá licença. A gente precisa parar com esse tipo de frescura. Sabe? A gente precisa ter um povo na igreja de couro grosso, porque quando vier a perseguição vai vir pancada, não vai aguentar? Por quê? Porque só recebeu docinho, só recebeu jujuba. Tem dó, né? Poxa. 13ª responsabilidade. Crer que Deus não se limita às coisas. Irmãos, os versículos 36 e 38, aonde Filipe, o eunuco mostra, fala, ali tem água. O que me impede de ser batizado, já que você falou do batismo aí? Por quê? Porque Filipe escutou o mandato de Jesus lá de São Mateus. E de batizar as pessoas. E Filipe não era tonto. Filipe viu João Batista batizando. E a palavra de Deus vai dizer lá em João 4, que não eram os Jesus que batizavam, mas eram os apóstolos que batizavam. Logo, Filipe não era tonto, Filipe sabia o que era batizar. Logo, aquele eunuco fez um questionamento importante. Será que eu preciso mergulhar no Jordão para ser batizado? Ué, então quer dizer que a quantidade de água determina a validade daquilo que eu preciso? Deus então se limita, tem que ser uma cachoeira, uma torrente, tem que ser as cataratas do Niágara? Para que eu possa então ser batizado? Eu tenho que entrar dentro do lago de Tiberíades, onde tem um volume de água muito grande, é isso? Será que Deus se limita a isso? Será que porque eu fui batizado com uma conchinha de água,
como muitos irmãos aí dizem que não é válido o batismo católico, será que determina? Porque provavelmente no meio do caminho que vai dizer a palavra que era deserto, eu acho que não tinha muita água ali não, gente. Vamos olhar a palavra do jeito que ela é. São Lucas disse, a deserta. Aqui na Bíblia da Ave Maria, a deserta. Na Bíblia do Peregrino está deserto. O deserto. Pera lá. Epa, peraí. Então que quantidade de água é essa? Deus não pode se limitar à quantidade de água, porque o poder que emana através do sacramento é dele, não da água. O poder é dele, não é de Filipe. Filipe somente administra. A quantidade de água não determina a validade do sacramento. A quantidade de óleo não determina a validade do sacramento do crisma, por exemplo, da confirmação. Dá licença, gente. Peraí, é Deus. É o poder de Deus nos símbolos. Mas é de Deus o poder. Não é daquilo que simboliza. Não é dos sinais. É o poder de Deus que perpassa. Por exemplo, nos casos de exorcismo, né? Padre saudoso Gabriel Amorf dizia que muitas vezes se apresentava o crucifixo, a pessoa possessa se contorcia toda lá. Né? Por quê? Porque por trás, ali é um crucifixo, é só uma imagem de metal, gesso, igual essa aqui, ó, que está aqui atrás de mim. É gesso, irmãos, é gesso. Gesso, resina. Mas e a bênção que está por trás? A bênção não é da imagem, mas a bênção é de Deus na imagem. Então, a água com a qual é aspergido o batizando, ou catecúmeno, como era denominado antigamente, na época dos apóstolos, o poder de Deus não estava na água, não era a água que determinava o poder de Deus. Mas a fé da pessoa que iria receber o batismo e da pessoa que estava ministrando o batismo, isso sim determinava ali o poder de Deus que perpassa pelo sinal, pelo símbolo, e o poder de Deus atinge a pessoa que o recebe. A gente precisa entender essas coisas, que Deus não se limita às coisas. Deus é Deus, gente. E eu e você, enquanto pregador, a gente precisa deixar Deus ser Deus. Eu e você não somos Deus. Anos-luz de possibilidade. Eu não tenho síndrome de Adão e Eva, de pretender ser como Deus. Jamais. Jamais. E eu não posso me pretender como Deus, achando que Deus se limita às coisas. Por exemplo, algumas pessoas, quando aqui que estão me ouvindo, provavelmente Deus deve estar tocando o coração dessas pessoas aí. Deus não se limita a uma tela de notebook, de celular, ou pelo sinal do Wi-Fi. Deus não se limita ao sinal do Wi-Fi, porque no céu não tem internet. No céu tem um Deus que está acima de todas as coisas. Dá licença? Eu preciso crer, eu tenho a responsabilidade de crer que Deus não se limita às coisas, que Deus é ilimitado, é infinito, é onipotente, onipresente, onisciente, sabe tudo, pode tudo. E detalhe, está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Tá me entendendo, pregador e pregadora? Eu não posso me limitar às coisas. Eu não posso me limitar a um microfone. Eu não posso me limitar a carro. Eu não posso me limitar a metrô lotado, a trem. Deus não tem limite. A chuva. Lúcio, mas é questão de coerência e de prudência, dá licença. É um abismo de diferença aí. Quando a gente quer limitar Deus a algo, quando eu quero colocar as coisas no lugar da minha responsabilidade diante de Deus, ei, Deus não se limita às coisas, Deus é Deus, está acima.
Tá me entendendo? Deus está, acima, anos-luz acima do seu entretenimento, da sua distração, da sua família, por melhor que ela seja, por mais que você a ame, por mais que eu ame minha família, Deus está acima dela. E ponto. Doa quem doer. Deus está acima, gente. Acima. Não está abaixo, porque ele não se limita às coisas e nem às pessoas. Presta bem atenção. Deus, no Antigo Testamento, que lá no livro do Gênesis, não falou através de uma mula com um tal de Balaão? Presta atenção. E São João Batista dizia algo muito importante. Se Deus quiser, ele pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Tá entendendo? Eu acho que para bom entendedor, pingo no i é letra. Beleza? 14ª. Levar as pessoas à transformação pelo anúncio. Irmãos, aquele eunuco foi transformado. O versículo 39 mostra isso. O versículo 39 diz o quê? Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria... Irmãos, no mínimo, esse homem estava bravo. Por que bravo, Antônio Lúcio? Por que você chega a essa conclusão, Antônio Lúcio? Porque, veja, irmãos, o homem era simpatizante do judaísmo, por isso que ele foi para Jerusalém para adorar a Deus, certo? Que é o que diz a palavra, beleza? Se ele lá adquiriu um bendito um pergaminho, que tinha lá o trecho do profeta Isaías, do capítulo 53, então, ele queria descobrir alguma coisa, ele estava interessado em alguma coisa. E como foi para aquele bendito, aquele eunuco, olhar para aquele bendito, aquele trecho que ele estava lendo, e ele deve ter lido um monte de vezes, porque, irmãos, eu sou assim, quando eu não entendo alguma coisa, eu leio, releio, releio, releio. Não é gagueira não, é ler 3 vezes, releio, para até entender. Volto muitas vezes às páginas do livro, isso aconteceu comigo muito quando eu estava lendo o catecismo, estava estudando o catecismo da Igreja Católica. Eu ia, por causa da linguagem, que por eu não ter estudo, não sabia muita coisa daquela linguagem. Hoje já não tenho tanta dificuldade assim. Mesmo assim, volta e meia eu tenho que apelar para o pai dos burros, né? O Aurélio. Muitas vezes eu tenho que apelar para o dicionário, para pegar o dicionário bíblico, para entender algumas coisas, porque eu não entendo. Tem coisas que fogem à minha capacidade. Infelizmente é assim, ou felizmente, graças a Deus é assim. Entende? Então, para aquele eunuco, você imagine a revolta daquele homem. De ler, reler, e ele estava lendo em voz alta, a ponto de Filipe entender o que ele estava lendo. Então ele estava lendo e relendo aquilo, tentando entender, né, da cabeça dele, né, a palavra não expõe isso, mas eu aqui, o Antônio Luz, na minha miséria, eu imagino que ele estava pensando com ele mesmo, mas de quem será que esse bendito, que esse tal de Isaías está falando? Será que ele está falando dele mesmo? Ou será que era de outra pessoa? Mas quem que é essa outra pessoa que foi levada ao matadouro? De quem que ele está falando? Entende? Eu preciso levar as pessoas à transformação. Da revolta para a alegria. Da tristeza de um não entendimento, de uma não compreensão, para a alegria de uma compreensão do que se trata e que Deus que eu posso adorar. Que Deus é esse que eu tenho acesso. É diferente, irmãos. O pregador tem que ter essa responsabilidade de levar as pessoas à transformação e não levar as pessoas à acomodação. O que nós vemos hoje são pregações que levam as pessoas a se acomodarem. Não levam as pessoas a uma experiência viva com nosso Senhor Jesus Cristo, a um arrependimento. Ah, Lúcio, mas a gente não pode forçar a barra. Eu sei, irmãos, mas não precisa mesmo. O nosso anúncio, Deus somente toma emprestado a nossa voz, a entonação da nossa voz, só isso. Quando eu deixo. Quando eu não deixo, quando eu quero colocar o meu intelecto na frente, quando eu quero colocar as minhas concepções de Deus, que são humanas, limitadas, completamente ridículas e muitas vezes, na maioria delas, completamente equivocadas. Entende?
Quando eu quero colocar as minhas convicções na frente do poder de Deus de transformar as pessoas, a minha pregação é simplesmente uma acomodação para elas, um conformismo com a situação de vida que estão levando. Eu sabendo que uma pessoa em estado de pecado mortal vai deixar de experimentar a salvação que Jesus Cristo conquistou para ela, eu não vou denunciar? Ah, não, tadinha, mas é fraca, passou por isso, passou por aquilo. Mas eu tenho que anunciar que Jesus Cristo veio para salvar ela e tirar ela daquele buraco, uai. Ela não pode perder a salvação, irmãos, não pode. Ora, que caridade que eu estou, que amor ao próximo é esse que não quer a salvação dele? Desculpa, gente, é incoerência, é idiotice, se assim me permitem. É idiotice. Se eu estou vendo que uma pessoa está se perdendo a salvação dela, eu não vou abrir minha boca para tirar ela daquele buraco, meu Deus do céu. Que caridade é essa? Que amor ao próximo que é esse que é pregado por aí, que não quer saber tirar as pessoas do pecado? Desculpa, pregador, a minha função e a sua é tirar as pessoas desse buraco, O anúncio da palavra que está em nós, que Deus nos deu como dom, como graça, é preciso para isso. Para o poder da palavra que a gente anuncia perpassar pela nossa boca, alcançar o coração daquela pessoa e transformar aquele coração, gente. Pelo amor de Deus, não vamos confundir alho com bugalho, não. Achando que focinho de porco é tomada. Não é. Não é, irmãos, não é. O evangelho não tem açúcar. Na maioria das vezes o evangelho tem pimenta que desinstala. Poxa. 15ª responsabilidade nossa, irmãos. Né? Não vai dar tempo de fazer até onde eu gostaria de chegar. Mas é do jeito de Deus e não do meu. Né? 15ª, eu tenho que levar as pessoas para Deus e não para mim mesmo. Segue lá, curte aqui, compartilha acolá. Irmãos, isso faz parte. Na atual conjuntura, faz parte, ajuda. Até onde o meu coração de pregador e o seu coração de pregador e de pregadora está ciente de que eu não quero... Até onde? Eu não quero o Antônio Lúcio. Não quero. Eu quero que se inscreva no canal do YouTube para que eu possa dar melhor qualidade para as transmissões. Isso sim. Mas eu não quero que me siga, porque eu não sou Jesus Cristo. Não fui eu quem me dei numa cruz para a salvação das pessoas. Quem se deu foi Jesus Cristo. E Jesus me deu uma ordem de eu formar discípulos dele. Deus deu uma responsabilidade para aqueles que são lideranças. Para apacentar as ovelhas que são dele. Não minhas. Dele. Então tem que ser do jeito dele e não do meu. Tem que ser do jeito dele. Do jeito que a Bíblia me mostra que ele quer. E não do jeito que eu deduzo que seja. Ponto e vírgula. Está na hora de rever algumas coisas. Antônio Lúcio, mas hoje em dia as pessoas têm que seguir no Facebook, no YouTube, etc e tal. Irmão, para bom entendedor, pingo no i é letra. Eu vou repetir isso. Para bom entendedor, pingo no i é letra. As ovelhas não são nossas. As ovelhas pertencem a Jesus. E se você é liderança, você tem que pastorear, apacentar as ovelhas que são do Senhor Jesus. Mas são do Senhor Jesus e não suas. João 21, de 15 a 18. As ovelhas não são nossas. As minhas ovelhas, disse o Senhor para São Pedro. As minhas, não as suas. Apacenta os meus cordeiros, mas são meus, tá bom? Não são seus, são meus. Se me permitem aqui, irmãos, existem alguns pregadores aí que, eles passam do limite nesse sentido. Porque eu. É Deus, filho. Não é você e nem eu, não. É Deus. É Deus.
desce desse patamar aí que não pertence a nós, não. Isso não é nosso, não. Esse patamar aí, ó, esse trem aí onde você tá subindo, não é nosso, não. Isso aí não é nosso, não. Quem sou eu, irmãos? Espera lá. Pecador do jeito que eu sou, que volta e meia pisa na bola, que escorrega no tomate. Pera lá. Seguir eu para ensinar as pessoas a pisar no tomate? Eu tenho que colocar elas para seguir Jesus. E quando elas começarem a seguir Jesus, elas vão me ajudar a corrigir meus tropeços, os meus escorregões, as minhas pisadas na bola. É por isso que muita gente, hoje que são amigos meus, eu falo, o seu caminhar converte a minha vida. E eu tenho muitas pessoas assim, irmãos. Eu conheço várias pessoas que o caminhar dessas pessoas que dizem que a minha pregação ajudou elas, hoje a mudança de vida delas me ajuda a mudar a minha. Ajuda a mudar a minha. Eu não estou acima de ninguém, não, irmãos. Eu digo para os irmãos lá que fazem formação comigo lá na região Utinga, eu digo para eles, vocês são a razão do meu ministério. E como eles me ensinam, como me ensinam. Como me ensinam a baixar a bola. Como me ensinam a entender melhor. Como me ensinam que eu não posso ir de forma impetuosa às vezes, mas eu tenho que saber onde está o terreno que eu devo semear aquilo que é correto. Eles me ensinam isso. São pessoas que muitos deles estão começando agora. Nem tem noção de contextualização, de perícope, etc. e tal. Técnicas de oratória, etc. e tal. Muitos deles nem sabem o que é isso. Mas eles, com a simplicidade deles, o esforço, a vontade que eles têm de fazer o melhor para Deus, me ensinam e me convertem. E muito, irmãos, e muito. Mas muito mesmo, não é pouco não, é muito. E eu dou graças a Deus por isso. Mas dou graças a Deus por isso, porque isso eu chamo de manutenção da humildade. Porque eu não posso me arvorar com orgulho de nada do que Deus me deu, porque foi Ele quem me deu. Tudo que é bom em mim foi Ele quem me deu. Foi Ele quem proporcionou para mim. Eu merecia condenação. Eu não merecia o que Deus me deu de bom. 16ª, despertar alegria com a transformação pessoal da pessoa e na transformação pessoal dessa pessoa. Meu Deus, e agora? Agora ela está se transformando, ela vai se afastar de mim. Deixa! Quem ama, deixa livre. Olha o que Deus fez com você e comigo. Ele não permitiu que a gente tivesse uma vida de andança igual o filho pródigo, o filho mais novo lá de Lucas 15. Deus não permitiu que eu e você a gente fizesse um monte de besteira antes de se voltar para Ele, antes de voltar para a casa paterna. Presta atenção. Presta atenção. Eu preciso despertar alegria na transformação das pessoas. Não é as pessoas estão perdendo o gosto lá, aquilo que era gostoso no pecado. Existe uma alegria muito maior na renúncia que elas estão fazendo para alcançar o céu. E eu preciso despertar isso nas pessoas, irmãos. Não é despertar uma cara triste porque eu renunciei às velhas amizades e agora eu tenho outras. Não, porque você tem que ser amigo só meu. Ô, infeliz, você está montando uma panela. Isso não convém. Desculpa, tudo te é permitido, até isso. Mas não convém, não edifica. Tá mostrando para as pessoas que a igreja é cheia de panelinha. E mas tem que parar com essas panelinhas, tem que fechar a tampa dessas malditas panelas. As pessoas precisam entrar de novo. Elas precisam encontrar alegria na transformação delas. Elas não podem mais encontrar pessoas carrancudas lá e falar, meu Deus, eu vou nesse negócio aí, depois que eu voltei para a igreja, eu só vejo gente bicuda. Vejo gente falando mal um do outro. Poxa, isso ajuda? Não, só atrapalha. Mas parece que tem pregador que faz questão de fazer isso.
Tem umas pessoas que infelizmente se deixam ser usadas pelo cão para fazer isso dentro da igreja. Desculpa falar desse jeito, irmão, mas é assim que funciona. É assim que tem funcionado dentro da igreja. E tem que parar. A gente tem que ser responsável em despertar alegria. Poxa, tá percebendo que a pessoa está se transformando? Louvado seja Deus. Isso não significa que você tem que ficar babando o ovo em cima da pessoa também, não. Ficar lambendo ela, não. Deixa ela caminhar. Faz ela caminhar. Faz ela se levantar. Faz ela tomar responsabilidade. Faz ela tomar propriedade na vida dela em Jesus. Poxa. Agora eu fico querendo reter as pessoas junto a mim. Pelo amor de Deus, irmão, não é assim que funciona. Nem Jesus fez isso. O próprio Jesus chegou um dado momento, depois que ele mostrou quem ele era e o que ele ia fazer, lá na sinagoga de Cafarnaum, chegou uma hora que as pessoas começaram a se distanciar. Nossa, esse discurso é muito pesado, não dá para aguentar esse negócio não, uai. Isso é muita radicalidade, é muito para minha cabeça. Ele olhou para os apóstolos e falou, você não quer ir embora também? Pode ir, é livre. A porta da rua é serventia da casa, se você não quiser aceitar isso. Desculpa, irmãos, mas eu preciso despertar alegria com a transformação das pessoas de forma pessoal e nas pessoas por causa dessa transformação. Eu não posso impedir as pessoas de se alegrarem pela transformação delas. Seria completamente incoerência minha. Eu tenho que me alegrar e fazer com que as pessoas se alegrem também. Mas, Lúcio, eu perdi tanta amizade. Louvado seja Deus. Deus te deu outras melhores do que aquelas. Ah, mas e aquele meu namorado, aquela minha namorada? Deus preparou algo melhor. Te preservou daquela coisa que era péssima para algo melhor futuramente. Lúcio, mas e se a pessoa voltar com ela? Deus melhorou ela, aprimorou para você recolher agora. Ensine, desperte isso nas pessoas. Senão as pessoas vão sempre ter medo da conversão, achar que a conversão é uma perda total. Que é o que acontece hoje. Por que as pessoas não gostam de falar de conversão? Por causa disso. Acho que vai perder. E não, no céu é ganho. O pregador não fala mais isso? Acho que, não. Ah, irmão, quando você volta, irmão, a cruz vai pesar. Mostra tudo um lado negativo, modela negativamente a conversão. A pessoa não vai querer, irmão. Tá cômodo onde ela está. Dá licença, vamos pensar. Tem que mostrar a consequência da conversão, poxa. E não é condenar as pessoas, não. Condenar o diabo já faz, filho. E você não está a serviço dele. Você, enquanto pregador, nós não estamos a serviço desse infeliz. E eu falo infeliz em nome de Jesus. Nós estamos a serviço de Jesus Cristo, Salvador do mundo, gente. É Deus. A gente precisa ter coerência com essas coisas. Enfim, irmãos, para encerrar, a 17ª responsabilidade nossa, enquanto pregadores, eu preciso ser dócil à vontade de Deus para ir onde Deus quiser me levar. Eu tenho que ser dócil a isso. Eu uso aqui muito na docilidade o exemplo de Nossa Senhora. Né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? Eis aqui a escrava que não tem direitos, somente deveres diante do seu Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim. Né? Não é simplesmente um fiat, um faça-se. É cumpra-se. Pode cumprir em mim tudo que o Senhor determinou. Né? Como se dissesse lá, cumpre aquilo que está escrito em Isaías 7,14. Né? A virgem conceberá e dará à luz ao menino. Não é? É o que está escrito lá, é a promessa de Deus. Está aí a virgem. Né? Os nossos irmãos vão levar a Bíblia no pé da letra? Vamos. Isaías 7,14 fala de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Pronto, acabou, filho. Não tem que ficar questionando nem discutindo doutrina aí. Mas, enfim, eu preciso ser dócil à vontade de Deus. Se Deus está te escolhendo para ser pregador e não músico, seja um pregador e não músico. Se Deus está te escolhendo para ser um pregador e não um intercessor, seja um pregador e não um intercessor, ué. Lúcio, mas todo mundo é intercessor, mas enquanto chamado nós somos pregadores e a gente intercede como hobby. Mas não é ministério. O ministério de intercessão implica combate, implica empenho, implica exercício, implica dedicação, diferente de nós pregadores. Ponto final. É preciso saber separar as coisas, dá licença?
Todos nós somos intercessores. Amém, mas isso é um hobby. Eu considero como um hobby. Por quê? Porque na hora em que precisa, eu estou lá com o meu terço, eu estou lá na minha oração, estou impondo a minha mão, intercedendo quando for necessário. Mas o chamado para se colocar na brecha na hora do combate é específico do intercessor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu sei onde é o meu lugar? Amém. Deus já operou o maior milagre para você. Saber onde é o seu lugar. O meu é pregando. E é assim. E quando eu vejo que cabe ali, eu intercedo. Mas o que eu não posso nunca perder de vista é a minha docilidade. De ir aonde Deus está me mandando. E de fazer o que Deus quer que eu faça. E não o que eu pretendo fazer. Eu não posso ter o dom da cisma. Eu cismei que eu sou músico, eu cismei que eu sou pregador, eu cismei que eu sou ministro de oração por cura e libertação, eu cismei que eu sou, sei lá, pastoral familiar, Legião de Maria. Não. É chamado, gente, é chamado. Oh, é ser dócil, Deus te chamou, vai, segue, caramba. Não é homem que está te chamando, é Deus, poxa. E cuidado com aquelas vozes exteriores que mais criam confusão do que esclarecem. Quando não vem de Deus, irmãos, confunde, gera insegurança, gera dúvida. Ah, porque eu enxerguei você pregando para uma multidão. Irmãos, antes de eu ser pregador, as pessoas me enxergaram como padre. Hoje eu sou casado, leigo e missionário. Sem mais. Eu acredito que isso basta, né? Luz, mas foi com você, é uma coisa particular sua, né? Porque você já tem uma certa caminhada, uma certa maturidade. Eu já vi muita gente se perdendo por causa de voz exterior, de gente sem discernimento e sem responsabilidade, que vem falar uma suposta profecia e acaba com a vida da pessoa. Eu já vi. Eu não ouvi falar, eu já vi. E para você reverter o quadro depois, dá trabalho. Para quem é ministro de oração por cura e libertação sabe disso, dá trabalho. E aí, a pessoa que estragou a vida do outro, não vai lá colocar a mão na massa para refazer e fazer com que Deus restaure aquela vida de novo. Não vai, foge. Fala, não, é porque naquela hora foi outro discernimento. Ei, que é Deus é Maria mole agora e tem duas vontades? Gente, vamos parar de brincar de Deus, por favor? Desculpa, irmãos, mas isso me deixa louco da vida. Esse miserável fica doente com essas coisas. Não dá para conceber a ideia de um suposto pregador de fundo de garagem vão ter uma visão e estragar a vida de uma pessoa porque não teve discernimento na hora de colocar aquela visão. Não deixou a pessoa se descobrir, não trabalhou a profecia, porque não sabia nem como falar, não trabalhou a profecia, falou de uma forma crua e a pessoa, por não ter entendimento, acabou entendendo mal, viveu mal e aí estragou completamente aquilo que Deus preparou de uma forma tão bonita. Por quê? Porque eu fui lá e falei sem discernimento aquilo que não devia ter falado. Pelo amor de Deus, a gente tem que... Nossa, irmãos, não caiamos nessa tentação. Não caiamos nessa tentação. Em nome de Jesus. Por misericórdia aos irmãos. Por misericórdia. Por amor a eles. Não caiamos nessa situação. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dê juízo enquanto pregamos. Nos dê realmente a força do Espírito Santo para fazermos aquilo que Ele quer. E tenhamos as responsabilidades aqui. Cumpramos com a nossa responsabilidade diante daquilo que Ele nos confiou. Ele não precisava de nós. Ele quis precisar. Mas do jeito dele. Que Nossa Senhora, aquela que foi dócil, que não se fez maior do que ninguém e nem requereu direitos, seja o nosso exemplo e modelo a ser seguido no quesito docilidade. Eis aqui os escravos do Senhor, cumpram-se nós segundo a vossa vontade.
Deus abençoe sua noite. Eu deixo aqui o silêncio para refletirmos se estamos sendo responsáveis nesses 17 quesitos que a passagem de Atos capítulo 8, 28, 26 a 40 está expondo para nós que nós temos de ter. E na terça-feira nós damos a conclusão de como da responsabilidade do pregador diante de Deus e diante das pessoas. Deus abençoe, um bom final de semana a você. Amanhã é dia de Santa Missa, hoje, a partir das 17 horas já foi dia de Santa Missa, já com a liturgia dominical. Então, amanhã estejamos dentro do coração de Jesus, você, sua família, sua casa. Que Deus abençoe enormemente o seu descanso, sua noite de sono e toda a sua casa em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, não deixem de ser responsáveis enquanto pregadores. Amém. Deus abençoe.